Olá, gente, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal. Peço a todos que não é inscrito aí que se inscreva, deixe o seu comentário, deixe o seu joinha aí, para que o nosso canal venha se fortalecer. Eu vou mostrar para vocês hoje aqui, mais uma vez, né, porque eu já falei desse programa que eu uso aqui no meu computador, eu trabalho com ele, até porque ele é barato, a gente baixa ele aí de graça pela internet. Só você pesquisar Bíblia The Word que você vai encontrar. Você baixa ele e aí depois dele baixado lá no seu computador, você vem é, aqui, ó, aqui para esse menu aqui em cima, e aí você vai, no caso, você vai aqui instalar os módulos que você desejar, Bíblias, em todas as línguas, você vai ter ali grátis e pagos, né? E você vai ter também comentários bíblicos em todas as línguas também. Enfim, você vai ter vários módulos. Bom, no meu aqui, você vê, ele é bem enxuto, ele não tem muita coisa, tem algumas bíblias aqui, por exemplo, são as que eu mais uso mesmo aqui para comparar. Eu tenho aqui a Bíblia CF, que é essa que está aberta aqui, ó, inclusive a tradução, coloquei aqui verso debaixo de verso, que fica melhor para ler aqui no computador. Você tem o Alepo, aqui o Códice Alepo para o Antigo Testamento, que é o texto hebraico, Almeida século XXI, tem a Ara, tem uma outra Almeida, tem a Bíblia de Jerusalém, olha aqui, ó, com números strong, né? Deixa eu ver, não sei se ela tem número strong. Tem um mais ali, então sempre quando tem esse mais é porque é número strong, mas parece que não. Mas eu tenho uma outra Almeida, essa daqui, ó, que ela tem número strong. Olha. Veja só que ela vem inclusive já com os códigos aqui do lado. E só colocar o mouse em cima, ele já vai aparecer ali o termo, no caso aqui no grego, né, que eu estou no livro de Atos, e um significado ali do lado, tá bom? Kairos aqui, ó, para tempo, e aí vai. Então, e eu tenho outras Bíblias, eu tenho aqui a LTT também, a LTT, ó, bem diferentona assim, a forma como ela está desenvolvida aí o texto. Tem a Septuaginta aqui, a NVI, NTLH, ou seja, são traduções diferentes que eu gosto de usar para comparar. E aí, é claro, eu vou ter os textos gregos, por exemplo, aqui eu vou ter o texto da SBL, né, do texto eclético aqui, ó. Aí, esse tem o Strong também, quando eu coloco o mouse em cima, ele já vai dar ali o Strong. O texto Receptus com Strong também, olha aí, ó, tá? E olha só que maravilha, inclusive aqui ele vai estar também aqui dizendo, né, os códigos morfológicos aqui para cada palavra. Vai dizer cat aqui no caso é uma preposição, né? E o de aqui é uma conjunção e assim ele vai. Muito bom isso aqui para uma pesquisa. Mas tem também outro texto grego aqui, ó. Aqui, ó, o mesmo texto Receptus, agora sem os códigos, né? Vai estar aqui um texto grego com strong, mas sem os códigos. Você põe aqui o mouse, ó, vai aparecer acentuado, né? Que é muito bom para a leitura, inclusive. Por que eu falo isso? Porque vai ter texto grego que ele não vai ter acento, né? Não contém acento. Então, só para quem realmente já é fera no grego aí que ele vai ler já de boa, né? Eu já ainda preciso da acentuação. Aqui o texto eclético, ó, também com acentos, e ele já não tem, ele já não tem o strong. E aqui por fim, mais uma vez, é o texto eclético, né, de Nestrialid, mas sem a pontuação, ó, como eu falei, ó, sem a pontuação, mas com strong. Então, eu tenho várias opções aqui para fazer, né, essa comparação de texto. Mas aqui embaixo eu tenho aqui, ó, é onde eu vou trabalhar os comentários bíblicos. Por exemplo, como eu estou em Atos, eu tenho que ver aqui quais desses livros eles estão tratando desse livro de Atos, ou seja, do versículo 1. Eu vou colocar de novo aqui na Almeida, colocar
a CF, veja que o verso 1 está marcado aqui, né? E então aqui embaixo eu vou ter, ó, olha só, estão marcados os livros que trabalham esse versículo 1 aqui, ó. Então, ó, por exemplo, novo comentário da Bíblia. Em Atos ele vai ter aqui, olha só. Ele vai trazer uma explicação. Aí Gil, aí esse aqui já vai estar em inglês. Tem mais aqui, esse outro aqui também é em inglês, né? Tipo, põe o mouse em cima, ele vai dizer ali qual é o comentário, né? Com comentário crítico e explanatório, alguma coisa assim, né? Da Bíblia. Vamos lá. E tem aqui, esse aqui que estou procurando, ó. Ele vai ter um estudo de variantes textuais. Então, aqui do lado, eu tenho que colocar na referência, claro, do livro onde eu estou estudando. Por exemplo, aqui, Atos 12. Então, eu tenho que colocar aqui do lado, aqui em Atos 12, que foi o que eu fiz. E aqui ele já vai trazer as leituras para o texto grego. Porém, o texto que está aqui é em português. Eu posso selecionar o texto receptus para ver, só que como ele tem muita informação na tela, eu posso até retirar isso aqui, mas nesse caso eu não vou fazer agora não. Mas tem esse outro texto aqui, ó, texto eclético, que ele vai trazer ali o texto grego para poder fazer a comparação ali ao texto eclético aqui ao texto, ao estudo da crítica textual aqui embaixo. Tem também o texto bizantino aqui, ó, que eu esqueci de mostrar, ó. Tem um texto bizantino, um texto que eu sou mais adepto dele, né? Só que não está acentuado também, ó, mas tem número strong. Então, o que é que eu faço? Eu procuro fazer um estudo de crítica textual aqui na Bíblia de Word. É possível. E o melhor ainda, eu posso trazer, por exemplo, 2, 3, 4 textos aqui na tela, para ficar melhor para comparar. Então, eu venho aqui, ó, comparar, tá? E aí eu vou escolher, ó, no caso, já tá, eu venho aqui nessa aba, ó, e aqui eu vou escolher quais textos eu quero comparar. Bom, eu já tinha marcado aqui, ó, o texto bizantino, a Almeida com o número strong, né, a Almeida atualizada, no caso, a NVI e o texto de Whitescott Horst também. Quando você escolhe aqui, no caso seleciona, você vai aqui, ó, nesse sinalzinho aqui e salvar. E aí ele vai aparecer aí os 4, né, como eu disse, eu já tinha marcado, por isso que está aí. Aqui nessa tela, eu tenho como comparar o texto em português em duas traduções, como foi o que eu quis aqui, né? E também em 2 textos gregos diferentes. No caso, eu escolhi o texto bizantino, essa primeira coluna, porque ele vai pela ordem aqui, né? Dos que vem primeiro lá. E o texto eclético aqui, o último. Então, eu tenho as traduções em português, em Atos 1. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar. E a NVI vai trazer. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los. E o texto grego ele vai trazer exatamente essa leitura aí, né? Katekeino deton kairon, kairon epebalen, Herodes ho basileos tas reiras cacosaitinas ton apotes eclesias. Mais ou menos isso aí, né? E aí tem como eu comparar esse texto grego aqui, texto eclético, com um texto bizantino aqui, ó, tá? E olhar aqui as leituras diferentes que eu vou ter aqui embaixo, no caso, se eu quiser estudar a crítica textual. Então ele já vai dizer, ó, Katekeino deton kairon, ele vai trazer, ó, no caso, alguns documentos aqui, né, papiros e tal, que vai, é claro, deixa eu voltar aqui, que vai atestar essa leitura aqui, que foi a leitura, inclusive, que veio aqui em cima, né, que é essa primeira linha aqui, inclusive. Aqui já tem uma variante. Se você observar, aqui embaixo, vai ter uma outra leitura, ó, catequeino, né,
catequeinoton kairon. Ele não vai ter, ou seja, essa preposiçãozinha aqui, ó, né? Não vai trazer. Mas isso é uma coisa aqui de menos. Porém, aqui embaixo, ó, ele vai dizer, ó, alguns textos vai trazer aqui, Herodes, Basileus das Reiras, que é a leitura que veio aqui, ó, tá? No texto, tanto no eclético quanto no bizantino. Os dois eles concordam a mesma leitura aqui. Mas aqui embaixo ele vai dizer que o sinaítico, aqui também o psi, que é um outro códice, né? E outros documentos ó, não vão trazer o nome de Herodes. Só vai trazer, ó, Basileus das Reiras. Ele só vai dizer isso daí. Então, é interessante isso, né? Porque o sinaítico, inclusive que eu pondo o mouse em cima, ele vai dizer o século, tal, sei de onde ele pertence, o tipo, e assim vai, né? Então para assim a gente ver o quanto pode ser interessante você estudar essas questões aqui. Nessa janelinha aqui do lado, ó, eu posso colocar uma palavra, né? E essa palavra é como se fosse, no caso ali, Herodes com H, né? Eu vacilando aqui. Para ver no Novo Testamento, ele vai pesquisar essa palavra no Novo Testamento. Coloquei Herodes. Então, eu dei ali o comando, né? Ele tá ali o texto bizantino. Acho que é porque ele está marcado aqui. Eu acho que eu tenho que marcar a Bíblia para ver se ele acha. Herodes. Bom, a gente colocando aqui a CF. Ah, tá. A gente tem que mudar ali mesmo. Então ele achou aqui o nome Herodes, olha só, no Novo Testamento. Ele achou em Mateus, em Marcos, em Lucas e Atos. Em Mateus, aí a gente clica no mais, ele vai dizer quantas vezes o nome Herodes vai aparecer. Ó. Você coloca o mouse ali e ele vai estar ali, ó, selecionada a palavra Herodes. Então, não é tão difícil de usar essa Bíblia, né? Ela é até fácil. Ele vai dizer aqui quantos por cento essa palavra vai aparecer no livro, né? Quantas vezes e também a porcentagem. Muito bom, dá para fazer uma exegese bacana aqui. Lembrando que aqui embaixo nos livros, ó, eu tenho comentários em português também. Tem muita coisa em inglês, muita coisa boa para quem lê inglês. Por exemplo, eu tenho um Moody em português aqui, ó. O Moody ele vai explicar, no caso aqui, é uma mão na roda, cara, para mim, entendeu? Isso daqui. E aqui é aquela coisa, o versículo 1, né? Quando eu seleciono, por exemplo, o versículo 2, aqui, ó, ele já vai selecionar outros livros ou os mesmos, dependendo, ou seja, daquele assunto que esse versículo vai estar tratando. Então é assim que eu vou utilizar a Bíblia The Word. Eu uso ela muito assim, em comparação, né? Mas eu posso utilizar também só com uma Bíblia, no caso aqui, ó. E aí, é claro, às vezes eu também aqui eu vou utilizar apenas duas, quando eu quero estudar mesmo só o texto grego, então eu pego só duas. E aí eu pego, é claro, o texto grego que tem acento. Por exemplo, uma João Ferreira de Almeida, eu pego a Almeida ACF, tiro NVI e deixo só aqui o Artscott Horst e vou dar o sinalzinho ali, ó, dar o OK. E aí aparece só duas Bíblias aqui, para ficar até melhor aqui na tela, tá bom? Então é isso aí, gente. É assim que eu utilizo aqui a Bíblia The Word. E são assim essas cores e tal. Tem um índice aqui do lado. Você pode pesquisar o livro aqui. Quando você acha o livro aqui em cima, você tem os capítulos. Você pode rodar pelos capítulos. Aqui no capítulo 1, ó, fui lá para o 1, e aí muda o comentário aqui, ó, instantaneamente aqui embaixo ele vai mudar, ó, também, né? Então é isso. Muito simples, barato e ajuda demais. Então é isso. Deus abençoe a sua vida. Deixa o seu like aí mais uma vez. E é isso aí.